paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Eh, Me perdoem a minha voz, eu tô um pouquinho rouca, né, passei um pouquinho mal esse final de semana, essa semana, tá meio complicadinho, mas em nome de Jesus eu vou estar melhorando. Eu trouxe um texto para vocês hoje que está no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Eu vou estar lendo a partir do versículo 29, depois eu vou pular um pouquinho, mas é interessante que quando vocês puderem, você está lendo o texto inteiro, para que vocês possam entender, né, realmente aquilo que eu estou tentando passar para vocês. Então, leiam o texto, leiam o livro inteiro, se possível, né, para que vocês conheçam e saibam aquilo que o nosso Senhor Jesus quer nos mostrar. Então eu vou estar lendo a partir do 29. Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. O Deus dos nossos antepassados ressuscitou Jesus, a quem os senhores mataram, suspendendo-o no madeiro. Deus o exaltou, colocando à sua direita como príncipe salvador, para dar a Israel arrependimento e perdão dos pecados. Nós somos testemunhas dessas coisas, bem como o Espírito Santo que Deus concedeu aos que lhe obedecem. E aí eu vou estar pulando lá do versículo 40. Eles foram convencidos pelo discurso de Gamaliel. Chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los. Depois ordenaram-lhes que não falassem no nome de Jesus e os deixaram sair em liberdade. Os apóstolos saíram do sinédrio alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome de Jesus. Todos os dias no templo, de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é Cristo. Quando eu parei para prestar atenção nesse texto, não só nesse texto, mas no livro de Atos inteiro, ele vai nos falar sobre o amor dos apóstolos em fazer a obra, de como eles amavam a obra e como eles amavam fazer a obra do Senhor, né? Aqui vai dizer que os apóstolos eles foram açoitados, perseguidos, e vai dizer que eles saíram alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome de Jesus. Olha que maravilhoso, olha que amor esses homens tinham à palavra e ao Senhor Jesus. Olha como eles se dedicavam à palavra do Senhor, como eles amavam falar sobre o Senhor. E muitas das vezes hoje nós, às vezes temos medo. Eu vejo muita gente com medo de dizer que é cristão, porque estamos vivendo um tempo opressor, onde a gente, às vezes por ser cristão, a gente sofre ali, né? Muitas pessoas olham, dão risada, faz brincadeirinha, né? Debocha. Muitos têm ódio, muitos não gostam, né? Ai, o cristão, o crente, né? E estamos vivendo num tempo assim. Mas ainda não é nada em comparação àquilo que os apóstolos passavam. Eles podiam ter sido condenados à morte e mesmo assim eles estavam felizes porque serviam ao Senhor, porque proclamavam e não deixaram, mesmo sendo ameaçados, eles não deixaram por nenhum momento de falar do nome do Senhor Jesus, de proclamar o Evangelho de Jesus. E quantas vezes nós, por medo de perseguição, por medo de retaliação espiritual, às vezes ficamos com medo, queremos parar. Mas o Senhor ele tem falado muito comigo nessa semana sobre isso, sobre sermos soldados. O Senhor ele conta com soldados valentes na obra de Deus, que não tem medo de proclamar o verdadeiro evangelho. Existem hoje no mundo muitas pessoas levantando bandeiras de todas as coisas, muitas coisas surgindo, e as bandeiras estão sendo levantadas. E por muitas vezes nós que somos cristãos queremos ficar quietos, não queremos falar nada, ficamos ali escondidinho porque achamos que vamos ser perseguidos, porque estamos mais preocupados com a nossa vida do que com o que Deus espera de nós. Nós precisamos ser soldados valentes, soldados preparados para falar do nome de Jesus, para entrar na guerra por causa do nome de Jesus.
Independente de perseguições, independente do que vão dizer de você, independente do que Satanás vai se levantar para fazer, independente de retaliação, independente do que possa vir, nós precisamos ser soldados. O Senhor Jesus, ele conta com soldados valentes. Não se acovarde diante das dificuldades, não se acovarde diante das perseguições. Continue firme, fale de Jesus, proclame o Evangelho de Cristo, defenda a sua fé. Não tenha medo de defender a sua fé. Não coloque a sua vida como preciosa. Mais para frente aqui, eu separei também que Paulo, ele vai dizer assim, lá no capítulo 20 de Atos dos Apóstolos também, a partir do 22, ele vai dizer: agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali. Só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Então não se cale diante do sistema, não se cale diante de uma sociedade que quer calar a nossa boca, que não quer que nós proclamamos o verdadeiro Evangelho. Se levante, seja firme na tua fé, defenda Cristo, defenda a palavra do Senhor, defenda o Evangelho de Cristo. Não tenha medo, não coloque sua vida como preciosa, seja como os apóstolos, que não se importavam com as ameaças que vinham sofrendo, mas continuavam pregando e pregando a verdade. Porque tem muitas pessoas hoje que não querem pregar a verdade, elas querem fazer... eu vou falar, mas eu vou falar um pedacinho para ser leve. Não tem que ser leve. O Evangelho, ele tem que ser da forma que ele tem que ser. O Evangelho, ele tem que ser da forma que está escrito. Não tem essa de separar um pedacinho para ser mais leve. O Evangelho de Deus, ele é um só e ele não muda. Existem muitas igrejas pregando um Evangelho que não é Evangelho, para que as pessoas fiquem e permaneçam. Mas isso está levando pessoas para o inferno. Porque acham que o Evangelho é só amor. E não é assim. Não são assim. As coisas não são assim. E nós precisamos estar preparados. Você que tem chamado para falar a palavra de Deus, que tem um chamado ministerial, independente se você tem um cargo dentro da igreja, nós que somos cristãos temos que proclamar o Evangelho. Nós temos que falar de Jesus para as pessoas. Nós precisamos pregar o verdadeiro Evangelho da verdade em que ele é, naquilo que ele é verdadeiramente. Não podemos ter medo. Não podemos nos acovardar diante daquilo que a sociedade quer que nós façamos. Então, não mude o Evangelho para pregar algo mais leve. Fale o que realmente é necessário falar. Não tenha medo. Abra a tua boca, cristão. Abre a tua boca para falar de Jesus para o teu amigo do lado. Abre a tua boca para falar de Jesus para aquelas pessoas que não conhecem. Abre a tua boca para falar de Jesus para o teu amigo no trabalho. Não fique calado. Não tenha medo de ser perseguido. Não tenha medo que as pessoas te humilhem. Não tenha medo que as pessoas dêem risada de você. Ou você está se envergonhando do Evangelho de Cristo? Seja um verdadeiro soldado, seja um verdadeiro adorador, não tenha medo, levanta sim a bandeira do Evangelho. Levanta sim a bandeira do Evangelho, anda, se for necessário, pega uma faixa e grita aos quatro ventos que você é cristão. Não tenha medo. O Senhor precisa de soldados valentes. Amém? Que em nome de Jesus, a partir de hoje, você não tenha mais medo de pregar o Evangelho. Que você venha se soltar diante das pessoas e não tenha medo. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo, ele venha te ajudar. Em nome de Jesus. Amém.